Olá, eu sou a Tuti e esse é o Prestando Contas. Autoridades vêm aqui conversar comigo para falar sobre sua cidade, sua administração, como tem sido, suas contas também, porque esse é o Prestando Contas. Não perca a oportunidade, porque todas as autoridades que têm vindo aqui, com o maior carinho, não é prestar contas para mim, que sou entrevistadora, eu sou a Tuti, comunicadora e quero saber disso. É para você, cidadão, você de qualquer cidade, que o seu prefeito esteja aqui, o seu vereador, a autoridade que tiver, aproveite essa oportunidade que o Estúdio Box está fazendo através do projeto Prestando Contas. E hoje, estou com o prefeito Marcelo Nunes de Ribeirão Grande, para a gente falar de uma cidade tão pequena, mas que ele vê de uma maneira gigantesca. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Tuti. Obrigado. É um prazer poder estar participando aqui do seu programa. Obrigado pelo convite. Muito bom, muito obrigada. Obrigada sempre por estar acessível às pessoas, porque não é para mim, né? A gente que faz a entrevista, a gente que comanda uma conversa, na verdade não é pra gente, é pro cidadão. Hoje em dia você fala com todos os cidadãos, sempre está aberto. Como que é essa relação sua com a população de Ribeirão Grande? Bem como você falou sobre Ribeirão. Ribeirão é uma cidade pequena, temos 7.400 habitantes, conforme o último censo. Então, como todas as cidades interioranas, a gente tem essa proximidade muito com a população. Sim. Né? As pessoas Sabe onde mora. Sabe onde mora, vai na porta de casa, encontra no final de semana. Então, tem uma proximidade muito grande com a população. Eu tiro, sim, alguns momentos durante o dia, algumas horas, inclusive, para estar recebendo a população, para a gente poder conversar. E é importante você ouvir diretamente das pessoas, né? Você sente muito mais ali a necessidade dela quando você senta e ouve diretamente da forma que eles estão precisando, né? Eles te trazem não só informações, mas demandas e o que é a realidade da vida, né? Exatamente. É um pouco cultural isso na minha cidade, né? Eles vêm, traz a demanda do vizinho, né? Fala, olha, prefeito, a gente lá tá precisando de tal coisa, tem uma vizinha lá que tá com algum problema e tal, o senhor não manda alguém para ajudar. E é essa proximidade, o pessoal gosta e a gente gosta também de ouvir, né? Você é de lá? Não sou, eu sou de São Paulo. Se apaixonou por Ribeirão? Como que foi essa sua história com Ribeirão Grande? Então, eu sou, na verdade, sou nascido no interior de São Paulo, né, na cidade de Bernardino de Campos, aqui perto de Avaré, mas meu pai foi batalhar a vida em São Paulo, no ABC Paulista, na cidade de Ribeirão Pires. Sim. E... Já começou os Ribeirão. Exatamente. Saí de Ribeirão Pires e vim para Ribeirão Grande. Até em ordem alfabética, um do lado do outro lá. E aí meu pai fez vida lá e tal e acabou comprando propriedade. Sempre teve vontade de retornar para o interior, aquela região um pouco mais não tão acessível para a aquisição de terras, né? São terras um pouco mais caras. E acabou conhecendo Ribeirão Grande, né? Na época, inclusive, era distrito de Capão Bonito ainda. Sim. Na época, na década de 90, que meu pai comprou lá. E fomos vindo, né? Virou município a cidade. E meu pai foi político na cidade, por 2 mandatos foi vereador. E aí eu vim também para Ribeirão Grande, mas a gente já tinha realmente essa paixão. É uma das coisas que me motiva muito, que eu falo para todo mundo dessa minha dedicação que eu tenho pela cidade, é o amor que eu tenho por Ribeirão Grande. É fraternal, né? Porque o seu pai também se dedicou. Sim, sim. Você acha que a política é genética? É. Você convive. É aquilo que a gente vê em casa, né? Esses dias eu brinquei, você fala, nossa, você compara tanto, às vezes você olha um filho, o timbre de voz é tão parecido, às vezes. Não é? É incrível. Eu falo muito do Datena. O filho igual. A voz é quase igual. Então você traz muito isso de casa, né? Então a gente ouvia muito de política, e meu pai sempre ali batalhando mesmo para ajudar as outras pessoas, e isso foi cativando, a gente vai se envolvendo, na hora que você vê, você não consegue sair mais, na verdade. Aí você foi com quantos anos pra política em Ribeirão? Olha, então... A carreira política sempre em Ribeirão, né? Não, então, já lá em Ribeirão Pires. Já tinha na veia mesmo. Com 16 anos fiz minha primeira filiação partidária a um partido. Fui presidente júnior do PSB, à época, Partido Socialista Brasileiro. E meu pai também havia tentado uma candidatura lá, depois veio para o interior, e eu tive uma primeira candidatura em Ribeirão Pires. Nossa, com 16 anos? Não, aí já com 23. Já começou ali. Já com 23 anos, aí eu tive minha primeira experiência como candidato, né? E daí quando Ribeirão Grande entrou na sua vida, você já foi vereador?
Não, meu pai foi. Tá. Meu pai foi vereador. Quando meu pai veio morar em Ribeirão, foi em 2000. Ele veio, participou das eleições, porque ele vinha, ficava 15 dias e tal, depois ele veio para se estabelecer mesmo. Aí foi candidato na primeira eleição, a de 96 ele perdeu, aí depois ele ganhou a de 2000 e de 2004. E aí eu já estava morando em Ribeirão em 2001. Né? Vim para Ribeirão, morei em Itapeva 2 anos, depois me mudei para Ribeirão, tive um concurso, eu sou funcionário público de carreira também. Sim. Né? Teve um concurso, passei, né? E ficou em Ribeirão. Fiquei em Ribeirão. Aí meu pai perdeu as eleições depois em 2012, e aí ele abandonou a política, e eu em 2016 me candidatei, perdi a primeira eleição. Vou lá de novo. Não, mas é isso aí, a vida é... Né, a gente tem que... Passo muito para os meus filhos que a vida não é só de vitórias, né? Se você, e eu acho que quando a vitória vem depois de algumas frustrações, de algumas barreiras que a gente passa, você chega mais experiente, você chega de uma situação melhor do que talvez a que você pudesse ter entrado. O prefeito Marcelo Nunes, que perdeu a primeira vez para a eleição, ele te ensinou muita coisa que você coloca hoje em prática? Muito. Eu tive muito essa vivência dentro da prefeitura, né? Mas a frustração foi muito grande. Eu pensei inclusive em não participar de política mais, né? Tipo, não dá, não é pra mim. Acho que não é pra mim. A população não se interessou pelos meus ideais, né? Pelas minhas batalhas. Falei, não vou mais. Mas aí as coisas vão acontecendo, passa, né? Acabam-se as lágrimas, assenta a poeira, e você retoma essa situação. Aí nesse mandato que eu perdi as eleições, eu acabei chegando ao posto de chefe de gabinete do ex-prefeito. E aí, né, isso te dá um pouco mais de visão dentro do município, e aí eu vi que as coisas realmente poderiam dar certo e deram. Né? Ganhei as eleições para vereador. Interessante isso, né? Então a gente sai de um momento de falar, nossa, talvez eu não é para mim, não foi isso que e a vida é assim, não encaixou. A vida é assim. Nós seres humanos, nós somos muito reticentes em relação às mudanças e às negações que a vida tá ali para dar. Por exemplo, eu coloco muito isso que foi uma prova de vida isso para mim. Talvez se eu tivesse ganho a primeira eleição, as coisas não teriam caminhado da forma que elas caminharam, né? Porque eu ganhei a eleição automaticamente, na sequência eu já me tornei presidente da Câmara e meu nome já foi alçado para prefeito. Talvez eu não tivesse ganhado a primeira eleição, essas portas não teriam sido abertas. Será? E hoje em dia, como que é a relação política em Ribeirão? Como é a oposição? Como é a situação? Eu queria que você desse para quem... Muitas pessoas que assistem ou prestando contas, às vezes não é da cidade. Sim. Não conhece. Então a gente está conhecendo um pouco mais do Marcelo hoje como prefeito. Como que é a situação política hoje em Ribeirão? Não, então, eu ganhei as eleições sendo oposição. Tava oposição. Não era lá quando era gabinete. Não. Aí foi uma outra situação. A gente até eu ganhei as eleições junto com a ex-prefeita lá, mas acabou que no meio do caminho, uma divergência, não foi nem divergência em relação de ser oposição dentro da administração, foi realmente essa situação. Era o meu momento de ser candidato a prefeito, a ex-prefeita queria, de qualquer maneira, lançar a vice-prefeita, e então cada um foi para um lado para a gente poder disputar as eleições. Você entendeu que aquele momento tinha era meu. Tá. Eu não podia deixar passar aquele momento. Né? Era meu aquele momento. As coisas mudam muito dentro dos 4 anos. Então, né, o que estava bom ali, vamos deixar esse bom para depois? Não, em vez de subir, pode cair, e poderia ser o que aconteceu. E hoje, em Ribeirão, eu não gosto de a relação de oposição. Eu tenho muito pouca oposição ou rejeição. Né? Quando você fala de pessoas que criticam a nossa administração, aí já são frustrações das pessoas mesmo, porque a gente tem feito um trabalho nunca visto antes. Né? Eu sou o 5º prefeito da cidade. Porque é nova, Sim, né? Sim, tem 31 anos. Né? E o trabalho que a gente tem feito, ele nunca foi feito na cidade. Hoje os equipamentos, eu saí de Ribeirão, né, a cidade nunca tinha visto asfalto lá. Né? Nossa. Tudo lajota. E né, as máquinas estão arrancando lajotas e começar o asfalto. Então são coisas que nunca viram na vida.
Né? Dizer que nós não estamos fazendo seria uma hipocrisia de alguns hipócritas. Né? Você acha que, né, aconteceu muito também na cidade que eu mais conheço, que é Itapetininga, onde eu moro. Eu lembro que tinha uma polêmica entre lajota e asfalto. Como que foi essa relação para vocês? Porque está sendo agora isso, né? Sim. Como que é isso lá para vocês? Então, cidade pequena, recurso pequeno. O tipo de pavimento, no caso do pavimento asfáltico, ele demanda de equipamentos pesados. Sim. Então, quando você tenta fazer uma obra de... Quando a gente ganha, os prefeitos vamos atrás de emendas. Você tem uma emenda de 200 mil, 300 mil, 400 mil, vamos, né, na forma chula, não faz nem cócegas para você fazer uma obra a um valor desse. Porque o asfalto é muito caro. É muito. Só a mobilização de equipamentos demanda de muito recurso. Então, né, optava-se por fazer por lajota. Você tinha em Capão Bonito, tem fábrica de lajota. Então era uma coisa um pouco mais fácil para fazer. Fácil e mais barato. Sim. Né? Alguns diziam que é ecologicamente correto, porque a lajota ela permeia um pouco de água de chuva. Eu discordo um pouco desse princípio, mas a cidade fica muito mais bonita. Aí o que acontece? Você tem lajotas. Aí a gente tem lá os nossos amigos da Sabesp. Vão lá, estoura um cano, vai fazer uma ligação nova, coisas de manutenção. Tira aquela lajota. Sim. A lajota ela é intertravada. Quando você assenta ela tem um travamento. Quando você tira ela e recoloca, ela perde esse travamento. Vai passar um caminhão pesado, ela levanta, ela sai. Sabe, é algo que dá muito mais transtorno depois. E o asfalto não, é algo diferenciado e é um diferencial da nossa gestão. E o pessoal gostou da mudança? Nossa, geralzão mudou. Então, tem aquele que é o hipócrita, né? Que você vai fazer, vou fazer o asfalto na porta da casa dele, ele tá achando que tá ruim. Né? Aí, vai valorizar, tá provado isso, muito, né? Muito. Valoriza. Mas é porque o cara não consegue reconhecer, não tem a hombridade de dizer, olha, tá bom o serviço, tá bom o trabalho. Na hora da política, eu não sei, você tá mais nesse meio e por isso que como uma cidadã é legal a gente perguntar. A oposição inteligente, não tô falando do seu, do outro, do governo federal, estadual. Ela tem que ser inteligente, ela tem que falar assim, ó, qualquer coisa que me mandar eu sou contra porque eu sou oposição. Isso não é inteligente. Não, lógico que não. Porque se for a favor da população, tem que conversar. Hoje, eu vou fazer a pergunta mais leve até. Hoje todos conversam? Ou tem aquele que fala assim, não quer nem saber do prefeito. E hoje tem que ter a conversa. Todos hoje conversam? Tem que ter. Ontem eu tive uma reunião com os... anunciando, né? Até tá nas minhas redes sociais, anunciando o início, a retomada do pavimento asfáltico. Chamei os 9, nós somos 9 vereadores pelo tamanho da cidade. Compartilhei com os 9, né, o chamamento, né, para a população de que vão haver alguns transtornos, né, porque você não tem como reformar se você não sair do cômodo, né? Você vai reformar a sua cozinha, você tem que cozinhar em outro lugar. Tem jeito. A reforma, né, fica linda, mas dá um transtorno. Mas dá o trabalho. Né? Toda obra boa é obra acabada. Né? Ela pode ser maravilhosa, mas o cara vai ficar com o carro preso dentro da garagem, ou vai ter que pôr na casa do vizinho, ou, né, se tiramos todas as lajotas, pode dar um pé d'água hoje à tarde, virar uma lama. Sim. Tem todos esses percalços, mas a gente tá lá pra apanhar, porque a gente sabe que tem que apanhar mesmo nesse sentido, porque... Né, mas os vereadores são parceiros, os 9 foram. Os 9 foram. Então isso que eu acho que o mais importante hoje em dia é a conversa. Sim. Franca, conversar e falar. Que nem você falou, oposição burra, isso não dá mais, né? Você ser oposicionista simplesmente porque é o seu adversário que está lá. Né? Eu vou te dar um exemplo que eu uso muito até com os meus vereadores lá. Enquanto eu era vereador, mesmo sendo oposição, é difícil, principalmente para cidade grande, quando você coloca alguns projetos que são impopulares, mas eles são necessários para a cidade. Alguns, revisão de imposto, algumas coisas nesse sentido. Então, umas dores. São decisões impopulares. Quem é que quer pagar mais imposto? Sim, exatamente. Porém, nem você. Ninguém. Porém, você precisa da arrecadação para devolver em prestação de serviço para a população. Né? E mesmo sendo oposição, à época, eu puxei todo mundo, mais eu e mais um companheiro que estava lá, para votar, se votamos sim a favor. Né? Seria até... É uma dor no momento, mas necessária. Mas é necessário. E se me faltar dinheiro para fazer uma coleta de lixo? E se me faltar dinheiro para pagar a iluminação pública da cidade? E a gente vive num país que, apesar dos impostos, como você está falando, a gente tem a devolução de serviços muito ruim. Sim. O que você faz? Sim. O que é o seu esforço hoje em dia para sair dessa média? Então, isso. A gente vende serviço, né? A gente presta serviço. Sim. Eu falo, gente, a gente não tem como melhorar a nossa arrecadação
os impostos municipais são muito pequenos, né? Você fala em aumentar IPTU, você, né, gera uma polêmica e ainda aumenta alguns... Muito pouquinho lá, não refresca em nada. Então a gente tem que economizar. Então a gente economiza o máximo que a gente pode. De que forma? Comprando bem, fazendo obras de uma forma importante. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma obra que a gente fez através de um convênio com o Estado, uma duela, que é uma ponte, né, uma galeria quadrada para passagem de um córrego nosso lá. Ficou em 400 e poucos mil reais, por exemplo. Quando a gente começou a primeira etapa do asfalto na cidade, tinha uma ponte de madeira praticamente na entrada da cidade. Eu achei um descompasso você colocar um asfalto e você tem uma ponte de madeira. Né? Mas eu tinha uma boa estrutura embaixo dela. Chamei os engenheiros e tal, fazer com mão de obra nossa, tudo certinho. Adquirimos a ferragem, não terceirizei, compramos o concreto. A ponte ficou em 21 mil reais. Olha só a diferença. Você é aquele prefeito que fala assim, eu quero orçamento, Exato. Que não quero que cobre da prefeitura 5 vezes mais. De jeito nenhum. Chamei até uns vereadores, né? Falei, olha, vocês sabem quanto ficou, quanto vocês acham que eu gastei? 200 e pouco. Ninguém falava nada fora disso, sabe? Não, ninguém ia falar menos de 6 dígitos. Não, nunca. E a gente fez com 21 mil reais. Sabe? Porque a mão de obra já está embutida. Se eu der serviço pro meu pessoal trabalhar ou não, vai ter que pagar eles do mesmo jeito. Era só aproveitar a mão de obra o melhor e tudo fazer. que a gente tem. Né? É andar na contramão da média. Com certeza. E aí as políticas públicas, né? A gente fazer com qualidade, coleta de lixo. A gente está mudando agora a iluminação pública, trocando por LED. É mais caro, mas é mais durável, tem menos manutenção. Né? Quando você tinha as outras lâmpadas incandescentes, você tinha... pagou uma rede de energia na rua X lá. Nossa, eu tinha que ir lá, tinha que identificar, porque podiam ser 3 problemas. Você tinha um reator, você tinha uma lâmpada e você tinha uma fotocélula. Sim. Qualquer um dos 3 poderia ser. Então você tinha que ir ao lugar, identificar qual era o problema, para depois voltar para arrumar. Não é lâmpada de LED não, ou é ela, não depende de mais nada. Né? Tudo isso vai barateando hoje em dia. Vai barateando, né? Até o serviço, né? Eu lembro uma vez quando a gente reclamava de poste queimado, a pessoa da manutenção, que a gente tinha muito bom contato, falava assim, faz um X no poste pra mim, fazendo favor. E é isso que a gente tem que diminuir o caminho, né? Pra ser mais fácil. E no caso da iluminação pública, né? Uns anos atrás, a gente meio que foi empurrado goela abaixo a manutenção para as prefeituras, né? Antigamente, aqui em Itapé é Electro? Aqui é CPFL. CPFL, então lá é Electro. Eles que faziam a manutenção. Então queimava a lâmpada, ligava no 0800, eles vinham para consertar. Aí passaram toda essa demanda para a prefeitura. Nossa, uma loucura. Prefeituras do tamanho da minha, a gente... Pena demais. Mas não tem a taxa de iluminação que vai? Tem a taxa, mas aquilo que eu falei para você, a taxa, ela não cobre os valores. Aí quando você fala de você ajustar isso, você vai falar em quê? Aumento de imposto. E daí, pronto. Daí que são as dores. Totalmente impopular. Mas hoje, por exemplo, a arrecadação de iluminação pública da minha cidade cobre a metade. A outra metade, então, que a gente tenta mostrar isso para a população, que essa outra metade está saindo de algum lugar que pode ser muito fundamental. Né? Pode estar saindo de uma saúde, pode estar saindo de algum outro tipo de serviço. E, por exemplo, acontece uma coisa dessa aqui para a população entender. Tem como brigar com a companhia de energia e falar assim, viu, você tem que dar uma... Não tem essa. Não tem mais, né? Passou. Exatamente. Houve uma normativa, acho que faz uns 5, 6, faz uns bons anos, eu não vou me lembrar agora, que é nosso, né? Tá aqui, ó, o filho é seu. Não tem discussão. O filho feio é seu, cuida aí. Fica com ele mesmo não conseguindo pagar as contas. Exatamente. Então, quer dizer, se a gente tem que manter a iluminação, a população demanda, inclusive, de novos pontos de iluminação, que vai encarecendo ainda mais. É bem... Porque vai crescendo. Sim. A gente pode dizer que Ribeirão Grande está crescendo? Não. Como que é hoje esse cenário de crescimento, economia e tudo mais? O crescimento populacional nós diminuímos de 7.600 e pouco para 7.400 do último censo, 11 anos. Tivemos uma queda. Um pouco a gente teve alguns problemas com um fechamento, nós tínhamos uma fábrica de cimento em produção, que era Votorantim, Cimento Ribeirão, e uma outra que estava em construção.
Então tinha essas pessoas que estavam contabilizadas no nosso censo. Sim. E com o fechamento da fábrica, muitas pessoas, né, filhos de ribeirão-grandenses, vieram buscar trabalho em outras cidades, né? Tapetininga, Tatuí tem muito ribeirão-grandense. Verdade. Então, quer dizer, houve um pouco um êxodo assim da garotada, por falta de emprego. Você quer que as pessoas, você quer que a cidade cresça em população, mas como que seria esse trabalho para ser feito? Para crescer tem que crescer de uma forma ordenada, né? Quando há um aumento populacional e você não tem algo que te gere emprego, né? Que te dê aumenta a saúde, aumenta custo de saúde, de educação, aumenta tudo. Então eu preciso de receita, né? A partir do momento que as fábricas estão lá, elas estão paralisadas momentaneamente, a gente acompanha, eles estão renovando as partes, principalmente as partes ambientais, porque, né, a fábrica está quase no meio da floresta atlântica, dentro da cidade. Sim. Né, grande parte da cidade faz parte da mata preservada, né? Então, Ribeirão, inclusive, até faz parte. A gente recebe um ICMS verde em função dos cuidados que a gente tem com a preservação da mata lá. Então, o crescimento, nesse momento, mesmo tendo essa diminuição, quando a gente pensar em crescer, tem que ser de maneira inteligente. De maneira inteligente. Hoje a gente está... antes, né? O pessoal tinha a galinha dos ovos de ouro, que era o cimento. Sim. Né? Mas um dia a galinha para de botar, ela tem o seu ciclo. A gente depende de outras pessoas. Exatamente, né? exatamente. Depende do mercado a nível regional, pelo menos, né? Aí você pega uma crise como aconteceu em 2015, que foi quando fechou a fábrica. Sim. Né? Paralisou um monte de empresas de cimento. Aqui em Votorantim paralisou tinham 3 fornos, parou um forno. Você imagina a força que é Votorantim, né? Nossa, Quem somos nós aqui na fila do pão? Então, e isso judia muito da minha cidade, porque também é Votorantim. Sim. Então, ao momento que caiu a produção, o que eles fizeram? Eles focaram tudo numa empresa só, ou seja, tiraram a minha produção, porque não tinha por que manter 2 empresas funcionando, que uma só já conseguia atender a demanda. E era uma estratégia que não tem nada a ver com a cidade. Nada. Vamos escolher, Não, né? E muita gente, à época, até hoje em dia ainda, né, em campanha, pergunta, viu, você vai conseguir abrir a fábrica? Eu falei, gente... Não né? é a estratégia. Não depende do poder público. Ela é uma empresa, ela tem os seus acionistas, tem os proprietários, ela depende de gerar lucros, Sim. Né, como qualquer outro comércio. Então, né, viu, o governo, o Estado fala, não, a gente exige, você vai me subsidiar? Você vai bancar a diferença? Tem o negócio do imposto, Sim, aquela briga do exatamente, imposto, né? Precisa... Ou seja, se eu não tenho para que vender, como é que eu vou... Né? Vamos pegar no pessoal mais assim, na lavoura. Se eu consigo vender um alqueire de feijão, eu não vou plantar 5, porque eu não sei se eu vou conseguir vender. Exato. Vou perder esse excedente? Quanto custou para produzir isso? Será que então, agora aqui no Prestando Contas, eu comecei a ter uma visão que você está arrumando muito bem a casa para poder começar a oferecer melhor? Sim, com certeza. Essa a ideia. A gente tem que arrumar nossa casa, né? Com certeza. Esses 4 anos, Tuti, estão sendo 4 anos duros em todos os sentidos, né? Eu peguei a fase 2 da pandemia, né? Ribeirão Grande foi a única cidade em toda a região aqui que, enquanto o governo federal dava bolsa, auxílio para as pessoas, né, que perderam emprego e tal. Sim. Ribeirão Grande, do tamanho da nossa cidade lá, eu fui o único prefeito que dei auxílio aos comerciantes. Diretamente do cofre municipal. Exatamente. Ou seja, o comerciante é aquele cara que tinha a sua adega, a sua mercearia, que o cara depende de estar aberto, ele depende de vender agora cedo para comprar de tarde. Da porta aberta. Aí o governador, acertadamente para uns e errado para outros, plano vermelho, na situação vermelha do lockdown, fechado. E esse cara... Quem trabalhava, o funcionário público, o dinheiro caía no final do mês. Sim, mas e aí o cara que precisava na rua, né? O cara que vende hoje para comprar amanhã. Então, a gente pensou muito neles, a gente deu um auxílio emergencial aos comerciantes da cidade. Então, eu tive esse problema um ano e pouco, muito duro para poder trabalhar. Eu herdei algumas situações financeiras da gestão anterior. Eu falo nesse assunto porque eu devo falar, porque eu estou honrando com os pagamentos, eu estou pagando todas as dívidas. Mas eu tenho que falar
porque é algo que, quando eu entrei, eu sabia que tinha, não é nada de surpresa. Eu era vereador, inclusive eu sabia de todos os problemas que tinha. Já estava ali no preto no branco. Mas até o ano que vem vai dar um montante de 6 milhões de reais. Que foi a dívida. É. Que vai ser paga? Tô pagando parcelado, tenho precatórios, né, que são dívidas que foram feitas com os funcionários. Deixava-se de pagar quase todos os direitos que os funcionários tinham, como insalubridade, adicional noturno, periculosidade, tudo que era de direito. Sim. Né? E sabia, se falou, deixa pra frente, paga, e aí chegou na minha vez para me pagar. Então tem o precatório. Junto com uma pandemia. Junto Nossa, com uma pandemia, legal, não, maravilhoso. Né? Fábrica fechada, sem emprego e tal. Foi uma conta difícil de fazer. Não, está difícil. Tá. Né? Eu tô fazendo muito pela cidade, viu, como é que você tá fazendo? Alguns só está endividando. Eu ia falar assim, como que tá sendo essa conta? Você está endividando. Não estou endividando. Né? Estamos agora os últimos 3 meses agora realmente nos nossos limites, mas porque eu tenho por obrigação de pagar as dívidas. Sim. Né? Se eu não pagar, bloqueia as contas da prefeitura. Mas a gente... E muita emenda, sabe? Eu consegui muito junto ao governo do estado da gestão anterior, né? Eu consegui muito recurso. E com esses recursos a gente fazendo obra, isso gera ISS para o município. Uma fatia disso acaba ficando para nós lá. Né? Então você fica em cima de Não, governador, muito, seja muito. qual for, o anterior, agora, qual for. Não importa. Eu não vejo bandeira, sabe? Eu defendo os meus princípios, a minha ideologia, mas as eleições acabaram, eu volto a falar sobre hipocrisia. Né? Hipócritas aqueles que, quando perdem uma eleição, torcem para que você dê errado. Como que pode morar numa cidade e querer que dê errado? Né? Não, eu votei para fulano, mas olha, torço que dê certo, até porque seriam 4 anos perdidos, né? Que eu posso até retroceder, não dá, né? Exatamente. Isso. Então não dá para pensar nisso, tem que pensar que vai dar certo. Aqui em São Paulo a gente tem 2 extremos, né? Você tem a direita no governo, a esquerda na União. Desafio. E eu tô nas duas. Eu tô aqui em São Paulo, converso, vou em Brasília, converso. Porque eu prezo pela minha cidade. Tem que focar sempre a cidade, não a pessoa, né? Quem sou eu pra ficar bravo? Alguém vai se incomodar comigo do que Vou chegar lá em Brasília e falar, tô bravo com você. Mas, né? Quem é você, garoto? Deixa eu ver aqui na minha agenda. É importante essa humildade de saber que o personagem hoje é a cidade. Exato. É o que há de mais importante. Exato. Então você é um prefeito que pode se dizer que é um prefeito pidoncho. Então vai mesmo, quer, conversa. Muito. Peço e retribuo. Né? Os nossos parceiros políticos sempre foram muito bem. A devolutiva em votos sempre foi muito importante na cidade. A população ouve, né? E eu demonstro, falo, olha, isso aqui foi fulano, isso aqui foi Beltrano. Esse aqui é bom ter os nomes, né? Sim, eu gosto também. Fala, esse aqui é paraquedista, ou seja, nunca veio, já foi deputado 10 vezes. Esse aqui está entrando agora, na primeira vez. Né? Deixo bem aberto, mas eu mostro, esse aqui já fez, esse aqui já fez. Alguns deputados novos às vezes chegam, olha, prefeito, a gente tá querendo. Falei, não, a porta da cidade tá aberta, entendeu? Mas não é só para fazer campanha, mas você né? tem que trazer o menu primeiro. Apresenta o menu primeiro, depois a gente conversa. Pode vir conhecer, mas venha trazer aqui alguma coisa que seja interessante. Aí. Exatamente. O que o candidato Marcelo, que perdeu a eleição, pode ter feito que fez perder a eleição, você acha? Que eu quero perguntar pro que ganhou também, mas eu quero primeiro que você falou que foi tão importante aquela fase, queria saber alguma coisa que você identifica daquela fase. Então, a derrota foi numa campanha para vereador, ela é uma campanha um pouco mais desgastante. É muita gente também, né? É muita gente. Eu tenho na minha cidade, por exemplo, eu tenho 3 grandes bairros. Tá. Né, 3 bairros ali. Então, todos esses bairros fazem o seu candidato, inclusive teve um que na época fez 2 candidatos. Então eles fecham muito ali. E no meu caso e de mais alguns, que somos candidatos, todos são do município, né? Mas que angariávamos votos em toda a cidade, é um pouco mais difícil. Né? Porque você não fecha pacote. Pulveriza. Exato. Né? Exato. Então, nesse caso, ficou um pouco mais difícil para vereador do que quando você polariza para prefeito. Mas você foi um candidato que prometeu coisa que sabia que não podia? Não. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, acho que talvez isso tenha sido o erro de você ser transparente e dizer. Eu sempre disse, eu falei, viu o que você vai. Eu falei, olha, cara, quem faz promessa, principalmente vereador,
Qual executivo que consegue fazer o vereador? Viu? Não dá, viu? Não é função do vereador, viu? Vou construir. Eu vou fazer isso. Não vai, mentira. Ainda mais se for peitando assim, daí é mais difícil ainda. O vereador pode dizer, olha, talvez eu vou arrumar um deputado, eu vou conseguir uma emenda amarradinha para o bairro X. E aquilo que eu falo, e às vezes o vereador do bairro tem uma certa facilidade, porque o foco dele é ali. Já sabe. E as pessoas ali ele também. Ele aglomera ali, né? E a gente não tem que pulverizar. Então é bem mais difícil. E o prefeito Marcelo Nunes que ganhou, você acha que teve alguma coisa que foi o objetivo importante que a população viu para te eleger? Sim, então, como eu já estava dentro da administração e necessariamente nesse mandato estava como vereador, então eu tinha muitas ações políticas, né? E, mais uma vez, sem querer falar, mas eu entendia que a administração anterior estava deixando muito a desejar e eu conseguia falar e demonstrar em cima daquilo. Ou seja, tem a crítica burra que fala, tá errado. Tá errado, mas e aí, o que tem que fazer? Não sei, só sei que tá errado. Eu tô aqui dentro, se eu não puder ajudar, né? Exato. Agora não, olha, isso aqui tá errado, se não fizer dessa maneira, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, e outras maneiras. Aí esses dias até falaram, poxa, mas por que nunca fizeram isso que você tá fazendo? Né? Essa quantidade, os tipos de obras que você tá fazendo. Eu falei, então, interessante porque é que dá trabalho. Mas você sugeriu. Então, pra todos... então. Para todos. Isso dá uma certo alívio na consciência também, né? Lógico que dá. Não adianta só guardar embaixo da sua pastinha ali. De jeito nenhum. Vou guardar isso aqui para eleição. Nada foi guardado para eleição. Nada. E você com as informações e com a vivência e sabendo a solução, foi lá e mostrou isso para a população. Exato. Quando a população validou, você falou, agora não adianta. Demais. Eu tenho um amigo... Vou ter que fazer. Demais, né? Eu tenho uma obra que além do asfalto, eu tenho uma obra que vai ser nosso carro-chefe, convido todos os itapetininganos, todo mundo da região. Gente, presta atenção nisso agora que vocês não vão acreditar. A gente provavelmente deve inaugurar entre outubro e novembro, né, uma grande plataforma que a gente está fazendo. Eu tenho uma área muito alta no centro da cidade e a gente está fazendo uma plataforma. Para quem tiver na curiosidade, entra lá no YouTube para ver o Sky Glass em Canela. Eu tirei a ideia de lá. Não é aquele tamanho, porque aquilo custa milhões e milhões de reais. Adaptamos a nossa realidade ao nosso tamanho, mas é algo que não tem na nossa região, né? Ele é uma plataforma. Ele tem um restaurante, após a laje desse restaurante tem uma plataforma em forma de pirulito, com 15 metros de comprimento jogados para frente nesse abismo, vamos dizer, com o piso totalmente de vidro. E ele tem uma curva assim de exatamente, vidro, né? Exatamente. É completamente... Ele tem uma plataforma e lá na frente ele faz uma curva como se fosse um pirulito assim na frente, para a pessoa poder fazer o círculo dele. Ousado isso. Muito. Aí que eu queria chegar. O meu parceiro de câmara na época, que a gente conversa muito na época, quando eu coloquei esse projeto, né? Hoje em dia, né, o pessoal falou, olha, eu não falei que você era prefeito, mas viu, eu achei uma loucura. Isso é muito você nunca ia sair disso, cara. E por que veio isso na cabeça? Você foi pra Canela? O que aconteceu? Então, porque é muito lindo aquilo. A engenharia, ela cabe tudo. Quando você olha os pontos turísticos, que era onde eu queria chegar da galinha dos ovos de ouro, a gente tem um outro potencial monstro lá em Ribeirão Grande, que é o turismo. A gente tem o turismo... A gente tem o Parque Estadual Intervalos, que está cravado dentro da cidade. A gente tem um turismo que eu chamo turismo de época, né? A gente tem uma casa de barro datada de 1700, de quando os tropeiros vinham de do Rio Grande do Sul, sentido Sorocaba. Aquela casa servia de pouso. Tem trilhas, então tem muito. Porém, a gente precisa atrair pessoas para lá. Né? Então eu falei, vamos trazer algumas coisas que dêem impacto. E eu procurei muito, sabe? E tô procurando, tem mais novidades pro ano que vem. Né? Continua louco. Muito louco. Nesse setor. E olha que interessante que você Eu penso numa tirolesa de 1.200 metros, lá desse mirante, atravessando por cima da cidade para cair num outro ponto que a gente tem lá em cima da mata. E olha que interessante, a natureza tá ali. Tá lá. O turismo tá entregue. É isso aí. O que mais me chamou a atenção na nossa primeira conversa...
foi que você me mostrou o projeto, que, aliás, no digital é lindo. Entra lá no Instagram, procura Marcelo Nunes. Aliás, o pessoal que vê no nosso Instagram vai ter o prefeito lá. Joia. E aí, é grandiosa, o pôr do sol lindo. Maravilhoso. E você fala assim, nossa, tá tudo ali. A gente precisa saber mais, informar mais, contar mais. Porque realmente é uma ousadia desse sentido. Você tá falando... Tô arrumando a casa, quero deixar mais atraente para turista e arrumar para quem vem investir também, não é, prefeito? Com certeza. Olha lá, o prefeito já vai... Eu quero achar aqui já para quer você colocar ver. aqui para vocês verem. Mostrar para você uma... Não sei se vai dar para ver, mas aí você coloca na... A gente manda uma parte técnica, já coloca aqui pra gente. Tem um garoto lá que ele tira... viu, os turistas estão indo para a cidade, estão enlouquecidos tirando fotos da obra pela metade. Não, mas já dá para subir? Já. Nossa, já tá o vidro lá? Não, então só tá faltando o vidro. Deixa eu te mostrar aqui. A gente vai colocar na tela também, pro pessoal já ver. Essa daqui, gente, um pôr do sol. Maravilha, um crepúsculo, como é, né? Isso aqui não é digital, isso aqui já é real. É real. Você vai ter que mandar isso aqui tudo pra mim. Porque o pessoal já tá indo lá pra ver. Esse é o pôr do sol. Exatamente. Que as pessoas vão poder... O mirante chama Mirante Alto do Cristo, né? Que coisa mais linda, que maravilhoso. pôr do sol lindo. Então, quer dizer, você já estava apaixonado pela vista que você via e falou assim, isso aqui vai entrar dinheiro para Ribeirão. Com certeza. Eu preciso pensar nisso. Com certeza. Vem o turista, aí tem o comércio, tem uma pousada, sabe? Coisas desse tipo. Então, o dinheiro do turista eu diria que fique, na tchau. hora ali, né? Dinheiro mesmo. Você chegou a pensar nessas coisas mirabolantes, malucas até para as pessoas pensarem, por causa disso mesmo? Entrou dinheiro, vamos facilitar para poder deixar tudo lindo, para trazer cada vez mais. Isso vai atrair mais dinheiro? Não, com certeza. E tudo começou porque eu sou turista. Sim, se você observa, né? Sim, e eu reparava muito, às vezes pegava a esposa, ia viajar, achava um lugar bonito, primeira coisa que o pessoal faz, selfie. Vai batendo selfie. Falei, poxa, eu preciso mostrar a minha cidade. Né? Minha primeira obra o aniversário de Ribeirão Grande é em maio. Aí no primeiro ano, em 2021, a gente assumiu em janeiro, fiz uma obra rapidinho, eu fiz um espelho d'água com o hashtag Eu Amo Ribeirão Grande. Maravilhoso, lindo, com espelho d'água, espetacular. Aquilo bombava, assim, de pessoas tirando selfie. Pô, onde que é Ribeirão Grande? Né? O que é Ribeirão Grande? Criou a interrogação. Exatamente. Para você ter uma ideia, Tuti, como eu falei do Parque Intervalos, está cravado dentro da cidade de Ribeirão Grande. A entrada é por Ribeirão Grande. E no ano de 2019, se eu não me engano, não sei se eu vou falar besteira, mas é um ano qualquer aí, a gente levantou os dados junto ao Instituto lá, Florestal, tiveram 19 mil pessoas que frequentaram o parque num determinado ano. Lá. E eu falei, onde que passou esses caras? Eles não vieram pro centro. Não, eles vieram voando, porque eu não vi 19 mil pessoas. A população da cidade é 7. Isso te incomodou? Me incomodou. Eu falei, poxa, os caras... Então, quer dizer, esse paulista ou carioca, essas pessoas que foram pra lá, chegaram na casa dele. Onde vocês foram? Eu fui no Parque Intervalos. Tenho certeza que não falava que era Ribeirão Grande. Sim, entendeu? Prefeito. Aí que tá a mudança da chave. Exato. Tem que saber que o Parque Estadual, ele pertence a Ribeirão Grande. Então, o primeiro nome tem que ser evidenciado é Ribeirão Grande. Quando você vai fazer uma obra como essa, que investe, tem dinheiro, as pessoas acabam reclamando, por que não na saúde e tal? E qual que seria a sua resposta para essas pessoas? Hoje eu tô adorando, porque eu sou turista também. Lógico, mas tem também o outro lado, né? Então, hoje eu deixo muito bem claro, eu prezo muito pela transparência. Então, eu deixo muito bem claro que, né, são obras de convênio. Né? Então, os convênios são específicos. O dinheiro do turismo é do turismo, o dinheiro da saúde é da saúde. Não vai mudar. E tudo mais. Não vai mudar. Então, eu deixo muito bem claro isso aí, que não poderia fazer de qualquer forma. Você chegou na prefeitura querendo fazer o Sky Glass? Eu já tinha na cabeça. Já estava pensando. Eu não tinha ainda colocado, nem mostrado nada, porque também para não gerar expectativa, eu tinha algumas outras coisas. Eu cheguei e chamei um amigo, que é engenheiro, e contei. Falei, cara, mostrei para ele. Falei, não vamos plagiar, né? Mas hoje na política, no dia a dia, em qualquer lugar, viu? Nada mais se cria, né? Tudo já foi criado. Não adianta, vamos copiar de uma outra forma. E tá copiando mesmo, tá longe, não precisa mais em Canela, vem em Ribeirão Grande. Vai ter o pôr do sol maravilhoso.
Pra quem gosta, vai ter uma cervejinha lá curtindo o pôr do sol. E o restaurante também bem escolhido. Baixo, exatamente. Um rojãozinho lá, nossa comida típica pra você comer lá. Aquele rojão, prefeito. É bom. Olha, vou tem falar direto aqui em Itapê, né? Tem Na feira mesmo. ali. É nossa, Ribeirão Grande, pessoal. Ribeirão Grande com rojão é também turístico. Com certeza. Também é um turismo gastronômico, né? Tem sim. Prefeito, qual que é... Eu consigo eleger a maior alegria que você teve nessa sua administração? Eu já pensei nisso, mas eu fico tanto na adrenalina que eu não consigo, às vezes, eu tenho medo, às vezes, de, então já me satisfez, né? Então, e parar. Então eu não parei ainda depois vou olhar para trás, né? Eu falo para as pessoas que eu quero sair da política, né? Sair da prefeitura, eu quero olhar para trás, eu não quero encontrar nada da mesma cidade que eu peguei. Eu quero encontrar uma nova cidade, modificada. Isso vai ser sua maior alegria? Com certeza. De ter podido trazer coisas boas para a população. A gente fez muito. Como eu falei, como eu vivi dentro da prefeitura, eu perdi meu pai na saúde com câncer. O último ano de vida dele, eu já era vereador, mas eu acompanhei muito. Então eu mexi muito na saúde. Tava na sua pele, né? Tava. Eu sentia a dor das pessoas. Né? E a gente ia para Jaú, por exemplo, Tuti, e a gente parava de madrugada. Eu usava o mesmo veículo que a prefeitura fornece para todos os pacientes. A gente saía 1h da madrugada, porque tinha quimioterapia de manhã, aí tinha uma outra pessoa que tinha a parte da tarde, então ficava o dia inteiro. E a gente parava, às vezes, a van, ou o ônibus, ou o carro parava em algum lugar, tinha as pessoas que não desciam. E eu comecei a tentar identificar o que era. Aquilo era falta de dinheiro. Pra comer alguma coisa. Aquilo era falta de dinheiro, sabe? Foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Né? Hoje em dia, até bombou aqui em Itapê, aqui no AME, né? Que o nosso pessoal frequenta muito o AME aqui. E a gente deu um kit de alimentação para essas pessoas. Todo mundo que sai, ela com o seu acompanhante, um saquinho a lá McDonald's, bem bonitinho, com timbre de Ribeirão Grande, uma fruta, uma água, um suco, um pão com coisas naturais. Né? Porque eu sentia que as pessoas não comiam, não era porque não estavam com fome, não, porque não tinha dinheiro mesmo. E só você soube isso vivendo na pele. Com certeza. E hoje ó, vamos lá. Com o maior prazer do mundo, nós somos copiados por todo mundo. Capão Bonito, Guapiara, nossos amigos vizinhos, todo mundo hoje oferece um kit de alimentação para os seus pacientes. Vai muito mais do que o lanchinho, vai um carinho ali, né? Muito. E é barato, eu ganho muita doação às vezes. Sim, muita doação. Ótimo. De frutas, de água, sabe? Porque sabem para que é. Né? E o feedback volta, não volta? Muito. As pessoas devem ficar tão acolhidas. O veículo também, que eu falei, às vezes, nossa, meu pai tinha quimioterapia às 7 da manhã. Então a gente tinha que sair de Ribeirão a 1. Mas tinha o outro senhorzinho que o dele era tarde. Sim. Então esse senhorzinho tinha que ir cedo demais por causa do meu pai. E depois do meu pai tinha que ficar esperando porque tinha esse outro senhorzinho. Modifiquei isso também, né? A gente brincou lá que nossos veículos da saúde hoje são quase um Uber. Né? Te pega na porta da sua casa, te traz aqui e te leva embora. A não ser no caso, às vezes, do AME, que você tem um acúmulo de pessoas maior naquele mesmo horário. Né? Mas tem carro quase que exclusivo mesmo, assim, sabe? Tinha van terceirizada, eu acabei com muito. Às vezes você tinha uma van terceirizada, o custo... E colocava no papel, isso que eu falo. Eu criticava, mas eu dava os dados. Falei, gente, não compensa tá aqui alugar. No papel. Falei, a van você tá pagando lá R$2.000 para ir para Jaú. Viu? A gente não paga pedágio, o motorista já está embutido, sabe? Então, vai custar R$400 cada carro. Dá para você mandar 3 carros com horários alternados, fora o lucro de saúde que esse cidadão vai ter. Tudo na ponta da caneta. Né? Mesmo que fosse mais caro, né? A diferença ainda do tratamento do cidadão, principalmente para Jaú. Sim. Né? Você manter uma pessoa que acabou de fazer quimioterapia, sentado numa cadeira, por 4, 5, 6 horas, esperando para vir embora, pegar mais uma viagem de mais 4, 5 horas, é desumano. E falar que tem que esperar porque é 4 horas ou 4, não sei quantos litros de gasolina para economizar, não tem justificativa. É desumano. É diferente que se a gente for fazer um exame, eu e você, que eu possa esperar 2 horas, enquanto você está lá aguardando a sua consulta ou o seu exame de nada grave e sério, eu vou ali comprar alguma coisa, eu vou ali tomar um café. Exato, é diferente.
né? São situações diferentes. Como faz toda a diferença quando a gente pensa em cada pessoa e do que a gente pode ter passado. Sim, com certeza. E a gente agora, ano que vem, tem eleições e muita coisa já começou a eleição também. Você consegue filtrar isso? Você consegue entender em todos os passos seus e das pessoas, tanto ao redor como as pessoas que querem, por exemplo, se candidatar também, quais são essas atitudes, quais são as verdadeiras, quais são as eleições? Sim, a gente... Então, o que eu falei, eu fico muito focado. Esses dias atrás que começamos a falar, poxa vida, né? De agora a um ano, né? Que a campanha começa em julho, agosto do ano que vem. Já entraremos em nova disputa eleitoral. Mas eu tô muito tranquilo, né? Hoje eu tenho, como eu falei, a Câmara tá bem parceira. Deverá ter, isso é uma coisa comum de acontecer, deverá ter uma oposição, né? Nós estamos num país democrático e se assim entenderem que podem fazer mais do que eu, conseguirão fazer diferente do que eu fiz e mostrar o que eu fiz de errado e o que eu deixei de fazer, né? É um país democrático, né? Não vejo problema não. A minha campanha eu comecei a fazer no primeiro dia de mandato, então eu só vou apresentar tudo aquilo que eu fiz e não fiz mais por causa das dívidas que me deixaram. Então, quer dizer, os próximos 4 anos, eu tô acertando a casa, fazendo obras, mas mesmo assim acertando a casa, para que, se Deus der a oportunidade da gente e os eleitores da gente continuar comandando a cidade de Ribeirão Grande, para que aí sim a gente possa realmente transformar visualmente essa cidade. Sabe, eu deixei o cemitério com uma outra aura, sabe? Eu me pego muito de sentir a emoção das pessoas. A gente fez uma obra assim, fiz um paisagismo no cemitério, sabe? Tirou aquela cara fúnebre, aquela coisa de tristeza. As pessoas, principalmente pessoas de mais idade, no dia 2 de novembro passado, as pessoas choravam, me abraçavam, chorando pelo carinho. De ver como tava. Viu? Tipo assim, as pessoas que estão lá são as pessoas queridas das outras. E de saberem que você tá ali cuidando. São pequenas coisinhas, assim. Sim, é o dia a dia. É um feelingzinho ali que muda muito. Às vezes você gasta 2 milhões de reais numa obra e ninguém fala nada. Você gasta 10 mil num negócio. Num paisagismo. Exato. Tem muita ideia louca por aí ainda. Mas tem muita coisa que a gente não pode contar. Bastante. Mas a gente vai tentando buscar em você. Não, tranquilo. Quero te agradecer muito você estar aqui junto com a gente. Eu que agradeço. Nós aqui, que eu gosto de comunicar, eu gosto de falar para as pessoas. Eu vou estar lá na inauguração do Sky Glass, com toda certeza. Sim. E isso é muito poderoso pra gente fazer. Além de uma prestação de contas, o falar, viu, vamos vendo, vamos acompanhando, vamos estar junto. E todo mundo se acolher como região também. Obrigado por você estar aqui. Espero que a gente tenha mais oportunidades. Obrigado, prefeito. Queremos sim. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado. E tamo junto aí. Valeu, gente. Valeu.